Tá gravando. Tá. Então, boa noite para todo mundo que está aí. A gente já tem algumas pessoas entrando na sala, né? É um prazer estar falando com vocês. A gente vai falar, eu e a Rô, aqui sobre o combo de expansão que a gente está levando aí para o São João do Nordeste, com o maior prazer, maior Olá. alegria. Eu sou a Catiane Jaquier, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, né, ver alguma coisa minha. Eu sou facilitadora de barras, de processos corporais. Estou chegando da Malásia agora, onde eu estava junto com a Rô. A gente veio com muita novidade, muita coisa bacana, muitos processos novos. Foi uma experiência totalmente nova, disruptiva, né? E a nossa ideia é estar aí no Nordeste levando algumas ferramentas importantes para vocês de processos corporais e do fundamento. Quer falar um pouquinho, Rô, se apresentar? Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta De Angelis, eu sou facilitadora certificada de Access. E aí, para vocês do Nordeste, o curso facilitado por mim será o Fundamento, que é um curso avançado de 4 dias do Access. E falaremos um pouco mais a respeito disso, depois da Cati comentar com vocês sobre outros processos corporais e classes que ela vai facilitar aí para vocês. Então, pessoal, eu queria, assim, se vocês quiserem também abrir a câmera para a gente se falar, é bacana para a gente se ver. Se vocês tiverem dúvidas enquanto... Tudo bom, Marinela? Se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estiver falando, ou a Rô também, vocês podem levantar a mão. Tem algumas ferramentas, eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com Zoom, mas quando vocês passam o cursorzinho embaixo, você tem a possibilidade de levantar a mão e abrir, aí a câmera vai abrir, vai fechar em você e você pode falar, interagir com a gente aqui, ou então escrever pelo chat alguma dúvida que tenha, né? Não tem problema de interromper, porque é muito legal a interação de vocês, porque é a forma que a gente tem de criar mais energia nesse Zoom e ir trazendo aquilo que vocês vão percebendo da energia que vai surgindo para vocês. Então, aqui tudo é possível, tudo pode ser falado. Eu fiz uma programação que foi com a Dulce, da gente meio que seguir a energia do que poderia criar para vocês aí. Eu tenho algumas classes que elas têm se montado e acontecido seguindo a energia também aqui em São Paulo. E aí a gente fez uma seleção de ter alguns temas, né? Como sectioners, como facelift, corrigindo a visão, supressão das células de gordura, invocação da raiva e barras, né? Que no caso seria para João Pessoa. Então eu quero falar um pouquinho desses processos, mas nada impede que, se vocês tiverem dúvidas sobre outros processos, e como a Dulce até já comentou, que alguém perguntou sobre a erradicação da cromática do tempo, que é um processo que a gente roda para esquizofrenia e doenças mentais, a gente também pode pensar nisso, né? Eu acho que não tem nada fechado. É o que eu estava falando antes do Zoom começar. A Access nos dá uma das ferramentas que são incríveis, que é a gente poder viver em incrementos de 10 segundos, onde a gente pode fazer novas escolhas o tempo inteiro. E por que não? Né? O que mais é possível nesse sentido. Então, o primeiro workshop que eu queria falar com vocês, primeiro que eu acho que assim, é importante falar que eu não sei se todos que estão aqui no grupo já têm barras ou já têm algum contato com o Access Consciousness, né? O Access é um grande acesso à consciência, onde o mais incrível do Access e o que me apaixona a cada dia é que quanto mais a gente galga degraus e escolhe novas coisas relacionadas à consciência, mais a gente se descobre nesse terreno do que mais é possível, né? Então, quando eu fiz o SOP, que é o curso de Sinfonia de Possibilidades, abriu um espectro enorme, e agora quando a gente vai para os 7 dias, a gente descobre que tem mais coisa, e sempre é mais, e o Access está sempre nos ensinando a receber mais.
né, a ir para um espaço maior que a gente imaginava que a gente podia ocupar, e descobrindo que sempre é possível mais espaço, e sempre que a gente pede mais espaço, a gente vai para um espaço que nos permite ir além do que a gente já imaginava que fosse o máximo que a gente podia chegar. Então, os processos corporais, eles têm uma característica diferente de barras, né? Barras, a gente trabalha com liberações eletromagnéticas que estão no nosso cérebro, onde a gente cria mais espaço no cérebro, na mente, onde a gente deixa de reproduzir pensamentos, sentimentos e emoções, e os processos corporais, eles vão gerar mais espaço no corpo. Então, não, a gente não está falando de liberações eletromagnéticas, como a gente faz com barras, mas a gente está falando de aumentar a nossa consciência corporal, estabelecendo a partir daí uma nova possibilidade de relação com o mundo, com as pessoas, com o corpo, com as infinitas possibilidades, com o que a gente começa a entender do que é o engajamento com as moléculas e a possibilidade de criação e atualização e materialização de uma nova realidade. Os processos corporais vão trazer essa consciência para o nosso campo energético. E o primeiro deles é a Sectioners, né? A Sectioners é uma energia que fala de 6 aspectos da sexualidade e que mudam completamente o paradigma daquilo que a gente está acostumado a ver nessa realidade de terceira dimensão, que é o planeta Terra. Então, quando a gente desbloqueia as sections na nossa vida, a gente passa a viver com 3 pilares super importantes, né? Que são alicerces mesmo, que estruturam a nossa vida dentro de uma nova possibilidade de realidade, que é a onipresença, que é a vontade e a disposição de estar presente em absolutamente tudo que a gente fizer, é a omnisectioness, que é a nossa capacidade de receber tudo indiscriminadamente, aonde você não separa nada e você sim recebe tudo, porque você no final sempre vai ter o triunfo da escolha. Então, quando a gente não separa nada, a gente simplesmente é como se fosse um imã que traz e aproxima absolutamente tudo, que não significa que você tenha que receber nesse sentido e escolher tudo, porque você sempre vai escolher no final aquilo que funciona para você, mas você está na disposição de receber tudo, que é uma coisa que, infelizmente, nessa realidade a gente não foi programado para isso, a gente não foi educado para isso. Eu percebo que a gente está sempre naquela condição de dar, e na hora de receber a gente nem sabe receber. Às vezes a gente recebe um elogio, ai, como você tá bonita hoje, e a gente fala, mas eu nem me maquiei, nossa, eu tô com a roupa simples, quer dizer, nem elogios a gente sabe receber. O que dirá os grandes presentes que a gente tem para receber do universo. E o terceiro pilar é a omnisciência, que é a capacidade de saber tudo. Que é quando a gente está naquela condição que a gente ouve muito em Access, né? Principalmente quando a gente tem acesso a conteúdos mais avançados, principalmente conteúdos do Dan, do Gary direto, que eles trazem essa condição de você ser, saber e receber, né? Que é essa possibilidade de desenvolver na tua vida o senso de ser, exatamente, né? Que vai permitir este receber. Então, a Sectioners vai falar de como é você estruturar a sua vida a partir desses 3 pilares, vai trazer os 6 aspectos da sexualidade, que são sexo, sexualidade, cópula, Sectioners e orgasmo, e aí a gente vai entender como eles se comportam, que é muito diferente de como essa realidade de terceira dimensão vê. E a gente começa a entender, a partir daí, como a gente se comporta e como as pessoas, em geral, se comportam. E isso traz uma nova consciência para que a gente possa, a partir daí, ter um senso de ser muito diferente daquilo que a gente está fazendo. Então, essa classe, ela traz alguns exercícios energéticos,
que estão relacionados a você expandir o seu ser infinito, ligar o seu corpo para que ele esteja na omnipresença e na omnisectioners o tempo inteiro, e como você atrair e ativar essa energia das sectioners na sua vida. Além disso, a gente tem um processo corporal, que é a atração magnética, a repulsão de todas as energias sexuais generativas e a restauração de todas as energias sexuais generativas encarnadas. O que é esse processo corporal? Ele trabalha duas energias super importantes. Primeiro, a atração magnética que a gente tem de atrair pessoas que não nutrem o nosso corpo. E isso não é só no nível relacionamento sexual e tudo mais. É essa capacidade que a gente tem de ficar atraindo para o nosso campo energético e para a nossa vida pessoas que não nutrem a nossa vida, que não nutrem o nosso corpo e que absolutamente não criam mais para o nosso mundo. E a segunda energia que esse mesmo processo trabalha é a regeneração disso. Então, a gente libera essa atração magnética dessas pessoas que não nos nutrem e restaura a energia sexual que a gente tem para que a gente possa deixar de ter essa atração e restaura para possíveis novas possibilidades que a gente tenha a desenvolver na nossa vida, tá? Então, isso é o que é a classe de sectioners. Não sei se tem alguma dúvida. Se ficou alguma coisa, se alguém tiver, levanta a mão e a gente fala, tá bom? A outra classe que a gente vai ter, que também é um processo corporal, é o facelift. O facelift já é uma classe mais conhecida pelas pessoas, ela tem um peso como barras, porque também é uma classe de 8 horas, é diferente dos workshops corporais que são só 4 horas, mas que a gente se aprofunda no tema. Então a gente tem uma parte, quando o workshop de 4 horas, a gente tem 2 horas praticamente de teoria, onde a gente embasa aquilo que a gente está falando, e 2 horas de prática com processo corporal. O facelift, ele é um curso que dura 8 horas, ele é um dia inteiro. Também ele é formado de teoria e também de prática. Ele aborda 2 aplicações, que é o facelift normal, que é o com suaves toques, né? No colo, no pescoço e no rosto, também podendo se estender para o corpo todo, porque se tratando de um processo corporal, ele também trabalha o corpo todo, então todos os órgãos. E o facelift energético, que é uma segunda forma de aplicação dessa técnica, que também é incrível, e ela começa a trazer para a gente uma consciência do que é essa energia modulada, né? Que a gente começa a descobrir quando a gente adentra, às vezes, alguns cursos até mais avançados, né? Existe uma energia que a gente não vê, e nem por isso ela é menos potente, muito pelo contrário, né? Ela é muito potente, e no facelift energético a gente começa a entender e trabalhar como funciona essa energia modulada. E eu sempre costumo dizer que o facelift, ele é muito mais do que simplesmente um processo estético. Eu vejo que a maioria dos facilitadores vendem o facelift como uma forma de rejuvenescer, uma forma do corpo se regenerar, do peito subir, da bunda subir, e isso realmente a gente percebe que acontece, né? Porque quando a gente aplica diariamente, a gente percebe mudanças bastante representativas no corpo, mas o facelift, ele atua de uma maneira celular e molecular, então ele atua no corpo inteiro. Eu sempre comento que quando eu descobri o facelift foi quando eu quis fazer o curso só para ter mais uma técnica para aplicar nos meus clientes no consultório, porque eu só tinha barras na época, e eu tinha uma dor no sacro que eu convivia há 8 anos com ela. E eu já tinha feito vários processos como quiropraxia, osteopatia, vivia à base de anti-inflamatório, relaxante muscular. E quando eu fiz o facelift, que nem foi por conta disso, porque eu não sabia que tinha sequer relação, eu fui para casa e dormi pela primeira vez, depois de 8 anos, uma noite, 8 horas seguidas. E eu não senti a dor no meu sacro sumiu.
E aí eu liguei para o Márcio, que foi meu facilitador na época, para perguntar se tinha alguma relação, porque eu não via relação, né? E ele falou, tem total relação. O facelift trabalha no afrouxamento das moléculas, no afrouxamento das células. Então, aquilo que você já tinha criado, uma solidez, o facelift regenerou. É como se fosse, vamos falar liquidificar, que não é esse o termo científico, mas para vocês entenderem. E eu nunca mais tive essa dor no sacro, né? Hoje eu tenho, quando eu uso salto, estou com computador, quando é uma questão de postura, que vai lá e eu dá uma sentidinha. Mas o facelift curou uma dor crônica que eu tinha. Então, é um processo que vai muito além da questão estética. E eu tenho algumas imagens aqui, não sei se está fácil aí, Rê, para você colocar. Tá, vou colocar. Tá, só para vocês verem o quanto ele pode atuar realmente nesse sistema do corpo que está relacionado às células e ao funcionamento das moléculas. Então, eu tenho um caso, esse caso aconteceu no México, é um estudo, a gente, como tem grupos de estudo aqui, a gente vai trazendo os casos para que a gente possa estudar clinicamente mesmo como o processo atua. Então, o primeiro é um garoto de 8 anos do México, ele fez o curso e na primeira aplicação, que foi do curso, né, ele corrigiu um estrabismo de grau 4. Você consegue compartilhar na tela aí, Rê? Tô abrindo aqui. A foto do Lucas? Uhum. Então, isso é só para mostrar para vocês como é um processo que vai muito além só da questão estética. A gente tem algumas fotos aqui que mostra também a diferença da pele, do tônus, né? Mas esse caso do Lucas era uma questão de correção de estrabismo, né? A gente tem alguns casos também de correção óssea. No meu caso, foi uma dor crônica que eu tinha num local específico. Então, ele atua no corpo todo. E isso, eu acho que é o maior benefício dessa técnica. Que a gente trabalha mais de... São 29 frequências, sendo que entre essas frequências tem alguns processos corporais também. Então, aí tá a foto do Lucas, tá vendo? Na primeira foto, isso aconteceu no mesmo dia, tá? Foi uma sessão. Lógico que crianças não têm pontos de vista, e isso facilita dinamicamente, né, a maneira que o processo atua. Mas, estão vendo? Olha, ele tinha aí um estrabismo que corrigiu, e obviamente ele fez depois outras sessões, e aí foi regularizando e voltando. Você tem a outra foto também, Rê, que aí já é de processo de pele mesmo? Apareceu? Apareceu. Ela tá pequenininha, essa foto. Então, olha, percebam aí, né, a boca, os olhos abrem, a pele tem outra tonacidade, a flacidez aqui no bigode chinês, né, e nessa área que fica ao lado dos lábios. Então, é uma diferença grande. Os olhos, né, e eu acho que, assim, é muito do tônus da pele, do quanto ela levanta, né. Pode passar outra, Rê. Apareceu? Não. Vai falando aí que... Não aparece. Se tiver difícil aí, tudo bem. Vamos seguindo. Não, tá aberto na minha tela, só não tô conseguindo... Compartilhar. Não tá... Porque as duas primeiras deram certo, né? Agora acho que entrou. Vamos ver se entra a imagem. Entrou. Né? Então, aí, observem, isso é uma referência do próprio Axis, né? A gente recebe isso no nosso material de classe.
Então, vejam aí a parte das bolsas, né, embaixo dos olhos. O pescoço, que é uma coisa que para mim é incrível, porque pescoço não existe plástica, não existe botox, não existe nenhum tipo de intervenção cirúrgica ou até de preenchimento que resolva a questão do pescoço, né? E aqui a gente observa uma diferença bastante. Aqui foram 5 sessões, tá? Você consegue virar mais uma, Rê? Né? Então, essa também dá para a gente ver bastante diferença no pescoço. Né? E na pele em geral, né? Essa lateral aqui da boca e o pescoço, que para mim é o que mais demonstra aí a diferença. Pode passar, Rê. Acho que eram essas, né? Então, o facelift, Sim. pessoal, trabalha 29 frequências energéticas, sendo que dentre elas, muitas são processos corporais também. A primeira delas é o MTVSS, que é um processo corporal extremamente dinâmico, talvez um dos mais dinâmicos, porque ele tem uma atuação para várias regiões do corpo, para aumentar o sistema autoimune e uma série de coisas. E a gente tem, entre as energias do facelift, a gente tem soma zero de trauma, que é um processo super potente, a gente tem demanifestação molecular, deslizamentos compensatórios, que é um processo que a gente atua em diferentes dimensões, em pontos de vista de diferentes dimensões que atuam no nosso corpo nesta realidade, né, elas alteram o funcionamento do corpo nessa realidade, então é um processo que atua profundamente em função dessas 29 frequências que estão presentes no facelift que a gente trabalha, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque aí eu vou passar para o próximo processo. Alguma dúvida? Ninguém? Então eu vou continuando aqui, tá? A gente vai também trabalhar aí com vocês o Corrigindo a Visão, que é um processo que tem 16 frequências, que também trabalha 16 frequências super importantes, dentre elas também alguns processos corporais e algumas frequências sistêmicas do nosso corpo. Então, esse processo, ele vai atuar em questões físicas da visão, né, problemas de visão relacionado a miopia, hipermetropia, questões realmente de visão, e vai trabalhar tanto no campo físico como no campo energético. Sabe aquela diferença entre ver e enxergar? Quando a gente vê alguma coisa e aí a nossa mente lógica começa a trazer definições e significâncias e altera o estado daquilo que a gente viu. Então, esse processo atua energeticamente também de uma forma super dinâmica para você equalizar energeticamente aquela miopia energética daquilo que a gente vê, interpreta e muda completamente os fatos. Então, esse processo, ele também atua sobre sinusite, sobre doenças do sino, doenças que estão relacionadas ao sistema respiratório, que compreendem a face, e ele pode ser aplicado nos nossos animais queridos, nos nossos pets, em animais de grande, médio, pequeno porte, inclusive para catarata em animal. Eu tenho um gatinho que, quando eu peguei ele de adoção, e ele chegou com uma secreção bem severa na vista. Então, eu levei para o veterinário, tratou com antibiótico, e aí a secreção cedeu, mas ele continuava com uma lacrimejação constante. Era 24 horas, o olhinho dele lacrimejava. E eu falei, eu vou fazer o Corrigindo a Visão. A primeira vez que eu fiz o Corrigindo a Visão, ele era como se ele se derretesse no meu colo, uma coisa dele se espalhar e receber o processo, e foi bem impressionante a maneira que ele recebeu, a lacrimejação secou completamente. E aí eu fiz mais 2 sessões, foram 3 sessões que eu fiz no Marlon, e ele nunca mais teve a lacrimejação que ele tinha na vista, que era um processo crônico dele.
Então, realmente, é uma eficiência incrível. E animal não tem ponto de vista, né? Então, a eficiência que a gente consegue ter com os processos são imediatas e a gente observa isso. E, junto com esse processo, tem 2 processos associados e que eu percebo que tem muita contribuição quando a gente faz junto, e a minha intenção é fazer associado, que é o invocação da cegueira e a invocação da surdez. São 2 processos também que a gente atua na região da visão e do ouvido, e eles têm como objetivo instilar, né, as respostas sinápticas que a gente tem no cérebro para trazer coerência entre causa e ordem, que é aquela polaridade que a gente está o tempo inteiro, que na verdade o nosso cérebro foi criado para funcionar desse jeito, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então a gente fica o tempo inteiro no certo e no errado, no correto e no que não é tão correto, naquilo que funciona e naquilo que não funciona. Então esse processo, que é o instilar, né, que é a invocação da cegueira e a invocação da visão, eles atuam de uma maneira extremamente complementar e rica para que a gente possa equalizar aquela miopia energética que a gente tem em relação à dicotomia e toda a polaridade que o nosso cérebro diariamente produz no nosso corpo, tá? Então, eu associo e a gente faz junto nesse workshop que a gente acaba tendo resultados extremamente eficientes. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, né, da Raquel, de como se auto-aplicar ou corrigindo a visão. Todos os processos corporais, todos, sem nenhuma exceção, eles permitem a auto-aplicação. Todos. E a auto-aplicação, ela é exatamente como a gente aplica no outro. Óbvio que tem alguns pontos e alguns processos corporais que a aplicação é em local que às vezes a sua mão não vai chegar. Às vezes eu tenho que trabalhar a base da coluna, a parte de cima, e eu tenho que discorrer sobre toda a coluna, né? Pessoas que não têm tanta flexibilidade vão ter mais dificuldade de tocar. Mas é energético, e você pode dar o comando e ir até onde a sua mão vai, ou então simplesmente estabelecer a mão sobre o seu corpo, ou sobre uma região próxima a que você está trabalhando, e visualizar o comando de uma forma energética, que você vai estar também fazendo a autoaplicação de uma maneira extremamente eficiente, tá bom? Então, espero ter respondido aí a sua pergunta, Raquel. Se não, você volta e pergunta se tiver mais dúvida. Bom, e aí a gente tem a supressão de todas as células de gordura, que é um processo que está fazendo um furor enorme aqui, pelo menos em São Paulo. Eu acho que isso está relacionado a todo mundo, porque todas as mulheres que eu conheço, por mais magras e lindas que elas sejam, elas sempre acham que elas querem emagrecer 2 quilos, né? Sempre. Toda mulher fala isso. Ah, você tá bem? Ah, eu podia estar 2 quilos mais magra. E a gente começa a entender como funciona esse processo da gordura, né? Associada aos nossos pontos de vista. Então, esse processo da supressão, ele vai atuar, obviamente, sobre todas aquelas células adiposas e tecidos adiposos que estejam a mais no seu corpo, né? E mostrar, e a gente tem uma parte de teoria que eu vou buscar sempre no material de referência, que é muito rico, e eu sempre complemento com o processo corporal, porque normalmente a gordura ela está relacionada à proteção e à defesa, né? Aquilo que a gente estabelece como proteção e defesa do nosso corpo, né? E tem uma informação no material de referência que é bem incrível, que nós temos energia suficiente no nosso corpo para alimentar energeticamente, em termos de energia, né? Energia elétrica, uma cidade como Mumbai, na Índia. Eu fiquei extremamente surpresa quando eu vi isso. Porque se a gente tem essa energia no nosso corpo e a gente não está utilizando essa energia de uma maneira que ela possa reverberar e ser energeticamente o caminho de acesso para aquilo que a gente pode criar, ela pode se acumular como tecido adiposo e célula adiposa no nosso corpo, que invariavelmente é o que acontece. Então, quantas células de gordura estão sendo usadas para armazenar a energia que a gente não consegue acessar?
Então, tudo que isso é e representa, a gente está disposto a destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9, cursos, garotos e aléns. Como a gente pode, de fato, utilizar a energia para um acesso maior daquilo que a gente pode criar na nossa vida. E, a partir dessa consciência, dessa awareness, entender o quanto a gente está comendo de tristeza, o quanto a gente está comendo de ansiedade, o quanto a gente está comendo de euforia, o quanto a gente está comendo de medo, o quanto a gente está comendo de necessidade de aceitação, o quanto a gente está trazendo para o nosso corpo aquilo que de fato ele não precisa, não quer e não está pedindo, e que é a nossa mente que está trabalhando para saciar outras necessidades que não sejam as do corpo. E quando a gente tem acesso a um processo corporal, a gente começa a abrir o espectro de como a gente pode mudar a nossa relação com o mundo, né? As pessoas geralmente perguntam, né? Tem até essa informação no material de referência dos workshops, que as pessoas perguntam para o Gary Douglas, né? Por que as pessoas sempre retornam para os processos corporais? Porque o que faz os processos corporais serem tão especiais? E o Gary sempre responde, né? Porque quando a gente começa a trabalhar no corpo das pessoas, elas começam a mudar a maneira que elas se relacionam com o mundo, com a vida. Quando a gente começa a trabalhar os processos corporais no nosso ambiente, na nossa vida, na nossa realidade, a gente começa a mudar a forma que o mundo nos trata, porque a gente muda a maneira que a gente se coloca no mundo, e isso a gente faz a partir da consciência do corpo. E é muito palatável, muito real para mim, porque desde que eu adentrei a UnoAxis no território do corpo, toda a minha vida mudou. Desde a minha relação com as pessoas, até a minha relação com o trabalho, a minha possibilidade de criação no trabalho, tudo mudou. E isso mudou a partir da consciência do corpo. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Porque a gente vai entrar agora com a Rô para falar do fundamento. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. A Marinela está falando que tem workshop agora. Ah, tá. Que a Dulce passa a gravação depois. Passa sim. É isso, amores. Alguma dúvida sobre os processos que a gente falou até aqui? Nenhuma, todo mundo quietinho. Até o momento, não. Então, Rô, acho que você pode começar a falar do fundamento, amor. Sim. Boa noite novamente para todos vocês. Vamos falar um pouco do fundamento, que é esse curso avançado em Access Consciousness. É um curso que todas as pessoas com uma classe de barras de Access podem participar, inclusive crianças, assim como em todas as demais classes do Access. É um curso de 4 dias inteiros consecutivos. Não existe possibilidade de mudança nesse aspecto. Ele é desenhado para ser em 4 dias consecutivos. E isso para que não se quebre energeticamente tudo que vai acontecendo de mudanças, de dissipação, eliminação de medos, traumas, pontos de vista, a partir de todas as ferramentas que são discutidas no curso do Fundamento, a partir de todos os conceitos teóricos, de todos os processos verbais a cada conceito, dos processos corporais inclusos nele e de vivências como o ESC, que a gente vai falar um pouquinho, que também é colocado durante o curso do Fundamento para todos vocês. O curso do Fundamento, ele é desenhado para trabalhar todos aqueles conceitos pelos quais você funciona a tua vida toda, desde quando você se entende por um ser humano, desde quando você se percebe, desde criança, desde os pontos de vista que você comprou, implantes de seus pais, depois de toda uma questão de escola, amigos, sociedade e assim por diante. Todos os pontos de vista que ao longo de toda uma vida
foi construindo aquilo que se tornou os teus julgamentos, a tua verdade e a forma como você vê a sua realidade, né? Vamos lembrar que todos nós somos seres infinitos, né? Todos aqui, percebo que tem o curso de barras, então, ou a maioria. Então, todos nós somos seres infinitos, ou seja, nós não estamos dentro dessa realidade. E sim, essa realidade é que está dentro de nós, como seres infinitos que somos. Por isso que constantemente Gary Douglas diz para nós, nossas escolhas criam nossa realidade. E sim, porque a partir das escolhas que você faz, é o que se apresenta e o que se cria para você na sua realidade. É aquilo que vai se atualizar como a sua realidade escolhida por você. A partir de todos os conceitos que você recebe ao longo dos 4 dias de fundamento, muitos pontos de vista que você percebia que funcionava para a tua vida e que você funcionava a partir deles e julgava que eram leves e que funcionava claramente, passam a não ter mais a mesma validade. Você começa a perceber que muitos conceitos não são o que parecem ser, porque tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. E a partir daí, e das ferramentas como os processos verbais e da energia que vai levantando das limitações trazidas por cada aluno. A partir dos processos verbais, tudo isso vai sendo trazido à tona e dissipado da existência a partir desses processos e de ferramentas como o enunciado aclarador, tá? Além dessas ferramentas e desses conceitos que fazem a cada pessoa fritar a todo momento por estar dissipando e tendo descarga elétrica a todo momento no cérebro, por estar trazendo à tona questões que até então ela mesma não reconhecia, ou seja, não estava a consciência, isso passa a ser trazido a partir dos conceitos que são trabalhados, a pessoa vai se sentindo literalmente mais leve no seu corpo. E por quê? Porque muitos desses aspectos, conforme são dissipados, vão dissolvendo todos esses imprintings magnéticos e elétricos que ficam presos no nosso corpo e que causam todo o peso, dores e questões que as pessoas percebem que as incomoda ou que muitas vezes não percebem que incomoda tanto, mas porque se acostumam com isso. Mas que a partir do momento que você dissolve, a pessoa percebe uma leveza como há muito tempo não percebia. Depois a partir do segundo dia do curso do Fundamento, nós temos processos corporais também inclusos no curso. O BMM, que é a sigla para o processo corporal da mimetização biomimética e biomimétrica, o MTVSS, que é o sistema de desprendimento da valência terminal molecular, o memória celular, que é um processo muito dinâmico para qualquer tipo de trauma que esteja preso no corpo, e a demanifestação molecular, que é um processo muito bom, que não existia mais no Fundamento até o início desse ano, e que o Gary Douglas escolheu colocar para dentro do Fundamento novamente, depois do Fundamento Global, que aconteceu em fevereiro desse ano em Houston. Então, esses 4 processos corporais estão inclusos no curso do Fundamento de 4 dias, e a partir do segundo ou do terceiro dia, dependendo da energia da classe, nós passamos para os alunos, durante os processos corporais, o síntese energética da comunhão, que é um processo desenvolvido apenas pelo Dr. Denrier. É ele que promove essas sessões da síntese energética da comunhão,
que é uma condução que ele faz, que pode ser percebida e recebida presencialmente ou à distância, na qual ele trabalha energeticamente questões de todas as pessoas e todos percebem em graus diferentes mudanças muito dinâmicas em seus corpos e na forma como pensam, na forma como recebem tudo isso a partir dessa sessão para transformarem as suas percepções, a sua forma de ser, saber, perceber e receber, como vinham recebendo e percebendo o mundo, muda totalmente após uma sessão dessa de ESC. Mesmo sendo uma sessão que é como é essa sessão pelo curso do Fundamento, que é uma gravação, as pessoas percebem energeticamente a mudança e tudo aquilo que ela promove para os seus corpos, para suas mentes, na questão de liberação energética, de limitações, traumas, medos e muitas outras questões. Então, isso é também um grande presente que está presente dentro do Fundamento, que acontece durante o segundo ou terceiro dia do curso e que realmente traz uma mudança ainda maior do que as pessoas já vão percebendo ao longo dos dias, a partir desse processo que é conduzido pelo Dr. Dan Heer. A partir disso, do terceiro para o quarto dia, nós continuamos também com processos corporais e com outros conceitos para destruirmos e descriarmos muitas crenças que existem com relação a eles, como relacionamento, como questões de abuso, que é algo muito presente, né? Como uma das formas mais potentes de abuso que existem, como o gaslighting. Então, todos esses temas e conceitos são abordados para que cada pessoa possa reconhecer e trazer à consciência muitas questões que possam ter passado nas suas próprias vidas ou não, mas que de alguma forma possam ter sido afetados por isso e possam destruir e eliminar tudo isso que permaneça ainda preso, trancado em seus corpos como imprinting magnético e que impeça essas pessoas de serem leves, como todo ser infinito deve ser, e alegres, felizes, como todo ser deve ser. A partir disso, todas as pessoas, do primeiro dia até o quarto dia, até o final do último dia, a gente vai trabalhando tudo isso e, ao final de cada um dos dias, percebendo junto a cada um as transformações que as pessoas percebem de si mesmas, desde quando tem ainda as suas memórias de quando entraram pela porta no início do primeiro dia e como se enxergam ou como conseguem se reconhecer ou se conseguem se reconhecer de alguma forma como a mesma pessoa quando já estão lá no final do quarto dia, ou como a gente diz, depois de mais de 4 bilhões de dias de transformação. E aí, geralmente, as pessoas realmente não se reconhecem mais as mesmas. Realmente, a mudança é muito grande, já a partir do final do primeiro dia. E no final do quarto dia, muito reconhecimento vem à tona de tamanha mudança que acontece e que não é restrita única e exclusivamente aos 4 dias de curso. Após esse curso, a pessoa ainda vai perceber e trazer à tona muitas coisas e reconhecer muitas outras que até então ela não tinha trazido à consciência e que vai permitir que ela se torne cada vez mais leve, cada vez mais expansiva e com a possibilidade de criar mais, gerar e instituir com mais facilidade todas as possibilidades de escolha que se apresentem para a vida dela.
Esse curso ele é para todas as pessoas. O único requisito é ter uma classe de barras de Access. E após esse curso, você tem a habilitação para atender quaisquer classes já avançadas com os fundadores do Access, o Gary Douglas e o Dr. Dan Heer. Então, para você que deseja maior expansão de consciência na tua vida, você passa pelo fundamento em primeiro momento, para daí poder receber os conhecimentos ainda mais avançados das mãos e da mente dos fundadores de Access Consciousness. Perguntas? Sim, Roberta. Uma das perguntas, né, que sempre as pessoas fazem. Você está ouvindo? Sim, estou. Tá. Esse curso Fundamento é só para aquelas pessoas que desejam avançar para cursos mais avançados ou para qualquer pessoa que não tem essa intenção? Para todas as pessoas, Dulce. Ele é, sim, um requisito, como eu disse, para quem deseja se aprofundar cada vez mais nas classes conduzidas pelos fundadores do Access, mas para aqueles que têm a intenção de expansão de consciência e para conduzir a tua vida de uma forma mais leve, todas essas ferramentas, os conceitos, os processos verbais todos, os processos corporais, a própria condução do ESC, que a gente passa a gravação para vocês. Tudo isso, durante o curso, vai trazer para a pessoa uma mudança tão grande para ela mesma, como ser infinito, como pessoa individual que ela é, que só isso, para a vida de cada uma das pessoas, já é uma mudança muito grande e muito intensa. Então, a pessoa já recebe um imenso benefício por toda a transformação dela mesma como pessoa, como ser, como indivíduo, dentro dos seus núcleos nos quais essa pessoa pertence, seja família, qualquer relacionamento, na sociedade, no seu trabalho, no seu negócio, seja ele qual for. Existem ferramentas ligadas a isso também, como ao dinheiro, ao lucro e tudo isso dentro do curso. Então, a pessoa com toda essa caixa imensa de ferramentas, ela cresce como ser. Independentemente se ela deseja continuar nos estudos, isso independe. Ela cria uma musculatura tão grande para criar mais para a própria vida, que isso traz uma mudança, como muitas vezes em todos os anos de vida que a pessoa tem, ela não reconheceu ser possível receber. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguém? Meu áudio, vocês estão me ouvindo? Vou continuar aqui. Tem mais algum? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Tá sim. Tá. Legal, Rô. O fundamento para mim foi totalmente um divisor de águas na vida, né? Porque a minha experiência, pelo menos com o fundamento, foi a de total desconstrução, né? Realmente desconstrói-se tudo que a gente já ouviu, viu, viveu, e aí dá pra gente a possibilidade de reconstruir a partir daquilo que funciona pra gente. Então, acho que esse empoderamento é o que, passando a régua, que fica essa possibilidade de você reconstruir a vida a partir daquilo que funciona para você, daquilo que é verdade para você. E isso é uma liberdade que eu nunca tinha experimentado em lugar nenhum na minha vida. Foi quando realmente eu comecei a entender quem eu era. Então é muito lindo.
E aí, pessoal, voltando aqui para o processo, então, corporal, que ficou faltando só o que, na verdade, a gente vai, porque terminando o Recife, eu vou para João Pessoa. E aí, em João Pessoa, a gente estabeleceu alguns temas que eu vou dar também em Recife, mas tem o Invocação da Raiva, que é um workshop corporal de processo que tenho feito aqui em São Paulo e que está sendo um chacoalhão e trazendo uma possibilidade completamente nova. E é muito interessante que quando eu estava lá nos 7 dias, o Dan falou muito sobre a raiva, né? E trouxe vários insights importantes que complementam esse workshop de uma maneira rica demais, né? Então, o que é a raiva? A raiva, na verdade, ela é um implante distrator, né? É aquilo que foi implantado em você e no seu corpo em algum momento para te distrair do teu ser infinito. E é o sentimento que eu diria protagonista. Imagina que a sua vida é um filme e esse filme é drama, quando se tem raiva, né? A raiva é o protagonista desse filme de drama. E aí, quais são os coadjuvantes desse filme? Porque a raiva nunca vem sozinha. A raiva traz uma série de sentimentos que figuram com ela, que são coadjuvantes desse grande drama, que é a culpa, a vergonha, o arrependimento, a acusação, a vingança. Então, todos esses sentimentos que são de baixíssima harmônica, eles figuram a vida da gente quando a gente tem raiva, né? Então, ele vai se maquiando, né? É um sentimento que se maqueia e ele se manifesta de todas essas maneiras. E aí, qual é o desdobramento desse filminho de drama, que é mais um terror do que um drama? É o ponto de vista viciante, é o pensamento obsessivo, e é o pensamento compulsivo, tudo que nos leva à compulsão. Então, se você tem problemas de compulsão, você pode ter certeza que o que tem por trás desse véu aí é raiva. Se você tem pensamentos obsessivos que fazem com que você fique naquele estresse pós-traumático e não saia daquele rodemoinho, você tem raiva aí, né? Só que a raiva ela vai se maquiando de todas essas formas que eu falei aqui. E não tem como administrar raiva. Se você tem raiva no seu mundo, você não administra isso. Você só tem... A única forma que você tem de se libertar disso é eliminar a raiva do teu corpo e, a partir disso, parar de reproduzir esse sentimento. Senão, não funciona. E você vai continuar trazendo todas essas coisas que a gente conversou aqui. Porque a raiva é o sentimento que está presente ali e que manifesta esses outros sentimentos de baixa harmônica, gerando um desdobramento de atitude e de ação na sua vida que não cria mais para o teu mundo. Muito pelo contrário, né? Só traz dor e vai matando o teu corpo, que é a parte mais nociva, né? Vai matando o teu corpo e vai te trazendo a doença e te trazendo a morte em vida, né? Que eu acho que é a pior forma, a pior escolha de sobreviver nessa realidade, né? Então, a raiva, ela, nos 7 dias, o Dan falou muito sobre ser uma potência mal identificada, né? Porque raiva, ela tem potência. Então, se não é potência, é raiva. E se é raiva, é porque existe uma potência que está mal identificada ali. E é a forma patética que as pessoas têm de tentar controlar aquilo que elas não lidam. Então, olha que coisa louca isso, né? Porque a gente fica naquela condição de tentar manter uma atitude que, na verdade, ela está te oprimindo. Em vez de ser a potência que você pode ser para criar, é a potência mal identificada que você faz para matar o teu corpo, né? E é um sentimento que está presente no corpo e no mundo de todo mundo, das pessoas que geralmente acreditam que a realidade é menor do que ela realmente é, né? Então, se você tem raiva no teu mundo, é porque você ainda acredita que
a realidade é menor do que é e que você não tem uma atuação nesta realidade de criar a sua própria realidade a partir de uma escolha diferente, né? Então, por ser um sentimento que a gente não administra, esse workshop ele é absolutamente importante, porque é a tua oportunidade de expulsar esse sentimento do teu corpo e, mais do que isso, entender o mecanismo que tem por trás dele para você parar de reproduzir na tua vida, né? Então, o que você, de fato, pode escolher quando você desenvolve um poder maior nessa encarnação? Porque é isso que esse processo corporal traz, né? É a possibilidade de você ter mais poder nessa encarnação, olhando para a realidade como de fato ela é. E trazendo a consciência da potência que você realmente é. E não mal identificando isso para que isso se manifeste de uma maneira de baixa harmônica na tua vida, tá? Então, esse é o workshop da raiva, né? Invocação da raiva encarnada, que é onde a gente vai ter o processo para aprender a lidar, expulsar isso do corpo e transformar isso em potência, tá bom? E o curso de barras que eu quero também ministrar em João Pessoa. A Dulce comentou que algumas pessoas podem ter interesse, tem pessoas que ainda não fizeram este curso, que é a primeira ferramenta do Access Consciousness, né? E eu diria que é extremamente dinâmica. A gente observa quando a gente vai para esses cursos que são mais avançados, com Gary, com Dan, com a equipe de trabalho deles, enfim, as pessoas ficam ali nas macas correndo barras, porque é a forma de permitir que mais conhecimento entre, que a gente consiga absorver mais informação, porque as barras têm essa função, né, de liberar, de criar mais espaço, de gerar descargas elétricas daquilo que a gente não precisa mais manter e segurar e travar no nosso corpo, né? Então, a ideia é ter em João Pessoa, né, as classes que basicamente terão em Recife, no caso da supressão de todas as células de gordura, a gente vai ter invocação da raiva, barras, corrigindo a visão, e o facelift também. Então, esse é o combo que a gente preparou para vocês, pessoal de São João, aí no Nordeste. Para a gente vai ser muito especial estar aí. Eu especialmente amo essa terra. Tudo que eu sempre vivenciei aí sempre foi muito alegre, muito feliz. E eu vou ter imensa alegria em poder levar essa expansão para vocês aí. Alguma dúvida, pessoal, do que a gente falou? A gente já está quase 1 hora aqui no Zoom. Alguém tem mais alguma dúvida? Sim, Catiane, você poderia dizer qual a diferença que tem entre o curso de barras e os processos corporais? Então, o curso de barras, ele é, como eu falei, ele é a primeira ferramenta, né, do Access. Então, as barras, imagina que o nosso cérebro é um circuito elétrico, né? Vou falar não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista figurado para que todo mundo possa entender. Então, o nosso cérebro é um circuito elétrico. Cada ponto de vista que a gente tenha, cada julgamento que a gente faça, cada definição que a gente tenha, cada conclusão que a gente tenha, é como se a gente desse um curto-circuito nesse circuito elétrico, né? E o curto-circuito, o que ele representa no corpo? O curto-circuito ele vai gerar um ponto de ordem no corpo, que é o que a gente chama nos processos corporais. O ponto de ordem é como se você solidificasse uma célula. E aí aquilo vai, com o tempo, à medida em que isso vai acontecendo com frequência, isso vai virando a doença que a gente vai criando no corpo. O ponto de ordem solidifica a célula, e aí com o passar do tempo vai virar o trombo, vai virar o cálculo de todas as ordens, cálculo renal, cálculo biliar, vesicular, o tumor, a varize. Então é tudo aquilo que solidifica num primeiro momento e do médio a longo prazo vai ser a doença. Então isso é criado no campo mental levado para o corpo. As barras, elas vão começar a dissipar esses pensamentos, sentimentos, emoções,
tudo isso que a gente define, conclui. Então, as barras, elas auxiliam muito. É muito comum, quando a gente corre barras de alguém, que a pessoa tenha espasmos, né? O que são esses espasmos? São as liberações eletromagnéticas, né? É o magnetismo que é a liberação que acontece no nível, né, cerebral desse processo de liberação. Então, à medida que você, é o que eu sempre falo, as barras, elas não vão apagar o fato daquilo que acontece na vida de alguém, né? Se acontecer um trauma lá, alguma coisa ruim, as barras não vão apagar isso, mas as barras vão dar para a pessoa a possibilidade, a capacidade de lidar completamente diferente com esse fato. Então, quando ela olha para esse fato, ela não vai mais reproduzir os mesmos pensamentos, sentimentos e emoções que ela reproduzia. Então, é muito comum as pessoas correrem barras e falarem: ah, eu estou tão estranho, eu estou tão esquisito, né? Aquilo que eu manifestava no meu campo, eu já não manifesto mais. Então, quando a gente olha de uma forma a entender o que isso faz, é como se todo esse lixo energético fosse liberado, criando mais espaço, e à medida em que se cria mais espaço, você tem possibilidades de novas escolhas. E é quando as pessoas realmente mudam as suas vidas. Eu mudei a minha vida 100% com barras, só com barras. Depois, os processos corporais foram me dando consciência e awareness para criar e manifestar uma realidade completamente diferente. Então, se você perguntar hoje, a grosso modo, qual é a diferença de um de outro, as barras vão liberar espaço, vão fazer de você um ser mais feliz, mais alegre, vão fazer com que você produza felicidade e alegria, pare de procurar isso no externo, porque isso está tudo dentro de você. E você começa a produzir isso na sua vida, mudando sistematicamente todas as áreas, óbvio. E aí isso vai gerando, o processo corporal, ele vai gerar mais espaço no corpo, assim como as barras geram mais espaço no cérebro, no mental. Os processos corporais vão gerar mais espaços no corpo. Então, no processo corporal, a mão funciona como neurotransmissores. Todo o trabalho é feito com imposições de mãos e a energia, ela é trabalhada a partir desse espaço e dessa consciência, e aí vai gerar mais espaço no corpo. Gerando mais espaço no corpo, você começa a estabelecer um outro nível de relação com o mundo, com as pessoas, com as suas possibilidades, com as suas criações. Você começa a manifestar no seu campo possibilidades diferentes de materialização, de engajamento e atualização. E é quando a gente começa, como a Rô falou aqui, quando ela falou do fundamento, quando você começa a perceber o espaço que é você não pertencer a essa realidade, e sim essa realidade pertencer a você. Se essa realidade é que pertence a você, você pode mudar ela a qualquer momento. E isso vem a partir do espaço da consciência do corpo. E é isso que o processo corporal vai agregar, e é esse convite que o processo corporal traz para a nossa vida. Ficou claro? Eu acho que o teu... Sim, ficou. Tá. Obrigada. E alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Sobre processo corporal, tem alguém que queira ou que tenha dúvida de algum processo que a gente não citou aqui e que não não faz parte desse combo do que a gente está levando? Porque se tiver, a gente pode, né? Se vocês tiverem, a gente pode trazer, pode falar a respeito e de repente pode até remodelar os temas que a gente colocou. Se não tem dúvidas, pessoal, eu agradeço super o tempo de vocês, a escolha de vocês estarem aqui com a gente. Esse Zoom está sendo gravado. Assim que eu conseguir baixar, eu vou passar o link para a Dulce, e aí a Dulce trabalha com essa informação aí, com esse conteúdo aí localmente. E quaisquer dúvidas que se tenham, eu tenho um grupo que a Rê pode colocar aqui. Eu não sei nem se tem mais, se cabe mais alguém. Não tem. Não tem mais. A gente vai ter que migrar isso, talvez, para o Telegram. Enfim, mas a Dulce pode ser, então, o nosso meio de campo,
né? Se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser mais informações, a Dulce pode ser a interface com a gente, né? Conosco. E eu espero ter a possibilidade de estar aí com vocês no dia 7, né? Se assim vocês escolherem, porque a gente tem uma questão aí de logística, a gente já tem um espaço, a gente já tem uma energia toda que está sendo criada para isso. Eu já tenho engajado muito com vocês para eu estar aí nessa terra maravilhosa que eu amo, porque aí eu vou ficar um tempo, enquanto a Rô dá o fundamento, eu vou aproveitar o que o Nordeste tem de melhor para me oferecer nesse tempo, e espero muito ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. Tá bom? Tati, a Vera levantou a mão. Vera, teu microfone está aberto. Você quer fazer pergunta? Sim, é sobre a cromática do tempo, o processo corporal, a cromática do tempo. Tá. Que poderia trazer e como procede. Tá, então eu vou falar um pouquinho do que é esse processo para ver se as pessoas se animam, escolhem para a gente colocar aí nessa grade, tá? Eu sou meio rebelde nessa coisa dos processos. Eu, no mês de março aqui, fiz uma... Na verdade, a Renata, que trabalha comigo, ela é bem disruptiva e ela fica me cutucando e aí eu entro, embarco na dela. Então, no mês de março aqui, a gente fez uma enquete com processos totalmente inusitados, que ninguém conhece, e foi um mês em que eu dei os processos mais esquisitos do Access e que foi muito expansivo para mim. A cromática do tempo, o nome do processo é fonte de campo e eliminação e erradicação da cromática do tempo. É um processo que pouquíssimas pessoas conhecem, porque ele é pouquíssimo difundido, mas ele está na nossa capacidade no nosso cardápio de processos a serem dados, tá? Ele é um processo que fala sobre a cromática do tempo mesmo. E relacionado a isso, a gente tem várias... Eu vou falar doenças, porque é como a medicina tradicional coloca e como a realidade dessa realidade de terceira dimensão vê, né? Porque, na verdade, tudo que a gente cria de doença no nosso corpo é o que a gente criou. Todas as doenças que a gente tem é uma criação bem elaborada da nossa mente e do nosso corpo. Então, a doença é uma criação antes de ser uma doença. Mas a cromática do tempo, ela trabalha sobre... rejuvenescimento, ela trabalha sobre a pele estar, sobre a possibilidade de restauração celular da pele, então ele trabalha com rejuvenescimento, mas principalmente pessoas que têm doenças mentais, problemas e distúrbios mentais. Então, esquizofrenia entra nisso, bipolaridade entra nisso, e até Parkinson. Né? Então, essas doenças chamadas aí pela realidade medicina tradicional de deficiências, a cromática do tempo vai trabalhar, tá? Então, a cromática do tempo é um processo corporal que ele tem a capacidade de mudar a formação do DNA do nosso corpo. E isso está relacionado até aquelas doenças que a gente fala, meu pai e minha mãe tinha... um distúrbio, então eu tenho total condição de desenvolver isso na minha vida. A cromática do tempo vai tirar esse ponto de vista. Então, tudo que está relacionado ao envelhecer, morrer, decrepitude do corpo, decrepitude da mente, decrepitude psicológica e emocional, a cromática do tempo vai trabalhar, né? E a energia atua sobre o espectro das cores, né? Então, é como se fosse realmente uma terapia de luz colorida, né? Que a Dulce até falou no começo, é a cromoterapia. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com isso, porque tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser, e não adianta a gente querer ficar classificando as coisas do ponto de vista da nossa mente lógica, porque a mente mente e o corpo
sabe tudo e o corpo nunca mente. Então, a gente trabalha esse processo corporal a partir da consciência do corpo. É isso que eu consigo falar com vocês aqui. Não tenho como dar mais informações, porque mais informações estão dentro desse workshop, pessoal. Kati, deixa eu só interromper. Eu acabei de criar um grupo no WhatsApp. Para quem quiser adicionar, eu coloquei o link aqui no chat. Tá. Aí quem tiver interesse, chama a gente por esse grupo. Tá, pode ser um grupo para o Nordeste. Eu fiz um grupo próprio que a gente está fazendo, até para facilitar o trabalho da Dulce lá, no sentido de dúvidas mais técnicas, mais teóricas, a gente pode falar. E aí você pode colocar a Rô também, porque aí fica uma interface para a gente falar também de fundamento e de dúvidas que as pessoas possam ter nesse meio tempo, tá? É isso, Vera. Consegui esclarecer a sua dúvida sobre esse processo, meu amor? Sim, sim. Só queria assim, fazer uma diferença entre ele e anticorpos. Tem alguma... Anticorpos da consciência? Trabalhar as mesmas doenças, Deixa eu achar aqui o anticorpos da consciência, porque de cabeça eu não tenho tudo. Adoraria, mas... E hoje é um dia que eu pensei que você tinha já dado esse também, porque o cromática eu vi que você deu. Não, da cromática eu não dei. Não? Não, da cromática eu rodo muito, eu uso muito a da cromática porque eu tenho muitos pacientes esquizofrênicos. Então, eu trabalho bastante, tanto de doenças geneticamente induzidas, porque ele é um processo que a gente trabalha junto com o da cromática do tempo, doenças geneticamente impelidas, né? A gente trabalha junto essas energias, porque junto elas trabalham essa questão bem forte da esquizofrenia. Então, é um processo que eu uso muito, eu atuo muito com ele, mas eu não cheguei a dar workshop com ele aqui. Deixa eu achar só o anticorpos da consciência aqui, para eu ver. Aqui, achei. Ele está marcado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, então, na verdade, o anticorpos da consciência, eu já dei, na verdade, eu dou esse processo associado a algum outro processo onde tem uma demanda de ter mais poder nessa encarnação. O que acontece? As pessoas, erroneamente, dentro dessa realidade, eu cheguei até a comentar isso no Da Raiva, elas acreditam que elas não têm poder nessa encarnação, ou que o poder está relacionado a um fenômeno que possa vir a acontecer. Então, o anticorpos da consciência, ele tem inclusive um processo verbal junto com ele, onde ele trabalha uma encarnação mais consciente, trazendo a possibilidade de poder para essa encarnação, e aí, obviamente, ele vai atuar num nível de várias dimensões e várias outras encarnações que a gente tenha tido. Por quê? Porque a gente tem uma consciência aqui, mas a gente traz e carrega muito daquilo que a gente já vivenciou. Então, muitas coisas que a gente manifesta aqui nem faz parte do nosso campo energético, não faz parte do nosso corpo efetivo desta realidade, da nossa vida dessa realidade. Então, esse processo do anticorpos à consciência, ele vai trabalhar essa possibilidade de empoderamento, de ter mais poder nesta encarnação, desenvolvendo uma encarnação mais consciente. Então, ele não tem necessariamente relação com a cromática do tempo. Ok. Tá? Obrigada. É isso então, pessoal.
Então, tem esse grupo que a Rê pôs aí, tá aí o link. Vocês podem clicar neles, vocês estarão neles, e aí a gente vai ter um contato direto até a data da gente estar aí com vocês. Tá bom, meus amores? Você pôs de novo, Rê, é isso? Pus de novo. Tá. Então é isso. Mais alguma dúvida? Aproveitem, falem agora, ou a gente vai cair aqui essa live. Façam perguntas. Aqui trata de fazer perguntas. Não necessariamente que sejam dúvidas, mas perguntem, porque as perguntas expandem a consciência de vocês. Perguntem sobre qualquer coisa. Não entrem em julgamento de se é uma pergunta certa, errada, boa ou mal, ou qualquer coisa que seja. Perguntem simplesmente. Isso abre a mente de vocês. E a nossa, né? Porque as perguntas acabam facilitando a gente, assim, incrivelmente. É bem mágico isso, assim. Isso é uma coisa que eu tenho pedido muito também quando eu estou criando as minhas classes, as possibilidades, é que eu possa conectar com pessoas que possam vir e me facilitar também, porque isso cria a verdadeira comunhão, né, daquilo que a gente pode fazer. E as perguntas trazem isso, né, uma possibilidade de facilitação em conjunto que é muito rica também. Sim, Catiane, então, para a gente relembrar aqui para as pessoas, né, o período seria de 7 a 13 em Recife, 14, 15 e 16 em João Pessoa. Isso. Com todo esse leque de opções aí, eu quero agradecer muito a você, a Roberta, a Renata e a todos, e sejam muito bem-vindas ao calorzinho do Nordeste. Eita, tô louca para Passar um São João aqui maravilhoso, tá? Sejam bem-vindas e gratidão por esse momento mágico. Obrigada a você, Dulce, que assim, prontamente, né, você criou, na verdade, toda essa possibilidade, né? E eu estou muito feliz com essa possibilidade. Eu estava com a Rô lá nos 7 dias, quando a gente estava trocando mensagem, e eu falei, nossa, eu estou tão feliz, poder levar essas classes para o Nordeste vai ser demais, porque eu sou apaixonada, né, pelo Nordeste, e estou apaixonada por você, Dulce, pela tua energia, pela tua potencialidade de criação. E aí a Rô falou, e por que não levar o fundamento? A gente estava indo para o Hard Rock Café, né? Foi uma noite que a gente falou, ai, vamos beber, porque desde que a gente chegou aqui a gente não fez isso. E aí a gente foi para o Hard Rock Café, a gente estava atravessando a rua quando a gente vislumbrou essa possibilidade, né? E aí estamos aqui para tentar colocar isso em pé. E o que mais é possível para que isso aconteça, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui. E eu espero agora que o próximo encontro seja aí, na terrinha, pessoalmente. Olho no olho, tá? Sim. Gratidão a todas. Tá, eu vou derrubar aqui a live, aí depois eu te mando o link, Dulce, assim que tiver subido no Google, tá? No YouTube, tá bom? Nos vemos em Recife. Nos vemos em Recife. Beijo!